Nós vivemos em uma época marcada por transformações profundas, culturais, espirituais e existenciais. Muitos sentem e afirmam com convicção: as pessoas perderam o temor a Deus. Mas o que isso realmente significa? E por que isso está acontecendo de forma tão acelerada em nossos dias? No vídeo de hoje, nós iremos fazer uma reação a um vídeo em relação ao profeta Mirim. Na verdade, ele não foi o primeiro e nem será o último. Vamos trazer aqui esse tema, vamos abordar aqui não de uma forma crítica, mas de uma forma que as pessoas precisam o tempo todo de subterfúgios para fazer com que as suas mazelas saem desapercebidos, beleza? Mas antes, já quero convidar você a se inscrever no canal, e você que já é inscrito, muito obrigado, que Deus te abençoe e te fortaleça, você e toda a sua família. Vamos ver aqui um trechinho aqui, e ao longo do vídeo nós vamos fazendo aqui alguma reação, beleza, meus amigos? Eu oro para que esse vídeo chegue até as pessoas certas. Não é sobre polemizar, é sobre fatos, é sobre a verdade e sobre o que estão fazendo com o que era para ser Igreja Santa do Senhor. King, the power, the man, the best, the king, the fairy, the smile. Eu relutei para gravar essa mensagem. Pensei em deixar passar. Pensei em me calar, como muitos estão fazendo. Mas existe um fogo que queima quando o nome de Deus é usado de forma errada. E esse fogo não pode ser ignorado. Eu não vim zombar, não vim atacar, mas também não posso me omitir. Não é sobre um menino de 15 anos, é sobre uma geração inteira sendo... Exatamente, é uma geração inteira sendo colapsada por essa transcendência do mundo moderno. A modernidade, meus amigos, ela trouxe conquistas impressionantes para o Brasil, para o mundo, avanços na medicina, né, na ciência, na tecnologia, mas com ela veio também uma mudança radical de mentalidade. O ser humano passou a colocar-se no centro de tudo. A razão humana tornou-se o único critério da verdade. O sagrado foi sendo lentamente retirado do cotidiano, deixou que o Deus, aquele que criou os céus e a terra, fosse algo usado como algo relativo. É o que nós estamos vendo nos dias de hoje. Não só hoje, mas já há muito tempo já vem acontecendo este fato. Usada para entreter. É sobre púlpitos virando palco. É sobre o Espírito Santo virando roteiro. É sobre a Igreja de Cristo perdendo o temor. Você já deve ter ouvido falar do jovem Miguel Oliveira. 15 anos. Viralizou no Brasil inteiro com pregações, revelações e curas proclamadas em alto volume. Diante de aplausos, pics, seguidores. Tem 30 pessoas que vão fazer um voto de 100 reais. Mas eu queria aqui em cima do altar, no mínimo 4. Diga comigo, 4. Que vai pegar uma semente de R$1.000. Diga amém. A consequência foi a secularização da sociedade, que faz com que isso se prolifere ainda mais. Como eu já disse, ele não será o primeiro e nem o último. Por quê? Porque hoje o cristianismo, ele vive de entretenimento. De tempos em tempos, algo novo acontece. E a consequência foi a secularização da sociedade, onde Deus já não é necessário para explicar o mundo e tampouco para orientar o comportamento. E isso resultou em um esvaziamento profundo espiritual. Muitos vivem como se Deus não existisse, ou como se a sua existência não tivesse qualquer implicação prática. Por isso que nós vemos essas, na minha humilde opinião, aberrações aparecendo de tempos em tempos para entreter as pessoas. É isso que está acontecendo. De R$1.000. R$1.000 pra gente não é sacrifício. Algumas pessoas que é R$1.000 não é sacrifício.
Se é a primeira de R$1.000, sobe aqui no altar. Vai dando glória. Tem pessoas que R$1.000 para ele não é sacrifício. Mas tem pessoas que é, sim ou não? É 4, né? Tem uma. Cadê as outras 3? Levante e vem aqui para o altar imediatamente. Eu preciso ser muito rápido nisso. A velocidade que você vem é a velocidade do seu milagre. Você via. Já tem 2, vai dando glória. 3, eu acho que vai passar. O que isso significa? Chama-se o avanço do individualismo e do hedonismo. A cultura atual exalta o prazer, o sucesso, a autoafirmação. Por exemplo, frases como: siga o seu coração, você é o seu próprio Deus, ou viva sua verdade, tornaram-se mantras modernos. O homem moderno rejeita qualquer autoridade que lhe diga o que é certo ou errado, inclusive e principalmente a divina. E ele se torna o legislador de si mesmo. E quando o homem torna legislador de si mesmo, essas aberrações acontecem o tempo inteiro, de tempos em tempos. E ainda tem pessoas que passam a mão na cabeça dessas pessoas. E por isso, cada vez mais vai se proliferando ainda mais. Vai passar, pastor. Chamei 4, acho que vai umas 10. Diga glória a Deus. E agora, diante de denúncias e repercussões, está proibido de pregar. Mas a pergunta que ninguém está fazendo é: quem colocou Miguel ali? Quem entregou um púlpito a um adolescente? Quem aplaudiu ao invés de discipular? Quem usou a comoção como estratégia? Porque veja bem, criança usada por Deus não é novidade. Mas criança usada pelos homens para satisfazer o ego espiritual de adultos, isso é grave. A Bíblia nos mostra claramente que ministério não é brincadeira. Em 1 Timóteo 3, Paulo orienta que aquele que deseja ser pastor deve ser irrepreensível. E ele diz: não deve ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na condenação do diabo. Ele não falou de idade, ele falou de maturidade. Jesus, com 12 anos, já debatia com doutores da lei, mas só iniciou seu ministério com 30. Samuel ouviu a voz de Deus ainda criança, mas só se tornou profeta de fato com acompanhamento, tempo e temor. Davi foi ungido rei ainda adolescente, mas só assumiu o trono anos depois, após ser provado no secreto. Por que, então, entregamos um altar a alguém que ainda não viveu nem metade das pressões que um líder espiritual carrega? A culpa não é só do Miguel, não é só do menino. A responsabilidade maior é de quem ergueu ele como espetáculo, gravou, monetizou, compartilhou e transformou uma criança em produto religioso. Mas aonde isso entra é justamente porque não há mais temor a Deus. Os limites se dissolvem. O que antes era considerado imoral ou perverso passa a ser tolerado, até celebrado. O bem e o mal tornam-se relativos, sujeito à opinião ou ao gosto pessoal. O pecado deixa de ser uma ofensa a Deus e vira apenas uma escolha. E existe outra questão muito importante que as pessoas não estão abordando, que é o quê? A crise das instituições religiosas. Existe uma grande crise nas instituições religiosas, onde, infelizmente, muitos líderes religiosos deixaram de ser exemplos de santidade e passaram a protagonizar escândalo, abuso, corrupção, vaidade, politicagem, e isso gerou um descrédito generalizado. Para muitos, a religião virou um sinônimo de hipocrisia, que é o que nós estamos assistindo nesses últimos tempos. Pastores, líderes, pais, onde está o zelo? Onde está a orientação? Onde estão os homens e mulheres que deviam proteger e discipular e não expor e explorar? O púlpito virou palco, a profecia virou performance, o culto virou show. E a audiência? Faz o pix, dá glória e compartilha, como se tudo fosse normal. Mas não é. Deus ainda usa crianças, sim, mas ele jamais queimaria etapas que ele mesmo estabeleceu. O Espírito Santo não contradiz a palavra. E se você, como cristão, está achando tudo isso lindo,
poderoso e emocionante. É hora de rever os seus conceitos e o que você chama de unção, porque emocionalismo não é poder. Fama não é confirmação. E viralizar não é o mesmo que edificar. Então, deixo aqui minha carta aberta ao Miguel. Miguel, se você estiver ouvindo isso, quero te dizer, você tem valor, você tem chamado, mas não tem que carregar agora um peso que nem mesmo alguns adultos conseguem sustentar. Desça do palco, sente no banco, aprenda, seja tratado, cresça em sabedoria, graça e verdade, como Jesus cresceu. Antes de falar em nome de Deus, é preciso andar com Deus. Além disso, muitas denominações evangélicas, igrejas, passaram a oferecer um Deus utilitário. Aquele que se serve para satisfazer desejos, curar doenças ou garantir prosperidade. O temor a Deus foi substituído por um relacionamento de troca, meus amigos. Essa é a realidade. Eu te sirvo, Senhor, se o Senhor me der o que eu quero. Deixa Deus ter Deus e vira servo. Vira servo, meu amigo. Existe hoje um ego humano. É isso que está matando as pessoas. E isso acontece justamente em um mundo muito polarizado. E o cristianismo virou chacota. Antes, os valores espirituais eram transmitidos no lar. A oração, respeito à autoridade, a consciência de certo ou errado vinha desde a infância. Hoje, existem pais inseguros ou desinteressados, terceirizam a educação para as telas, para as ideologias. A família, que antes era um berço da fé, hoje está em um verdadeiro colapso. É necessário nós voltar às origens. As crianças hoje estão crescendo sem referências. Muitos sequer sabem fazer o sinal da cruz. E pior, não sabem por que deveriam temer a Deus, pois não aprenderam nem quem é Deus. Não estou dizendo que fazer o sinal da cruz é algo importante, não. Mas o temor a Deus é que é importante. Hoje virou a era do entretenimento, distração constante. Ou seja, você pode ver esse garoto, essa frase dele, "The King, the Power on the Man", virou meme na internet. Foi isso que fez estourar. Ou seja, as pessoas estão se contentando com qualquer coisa, qualquer migalha. Essa é a realidade, meus amigos. E o Senhor ainda vai te usar, mas no tempo certo, do jeito certo. E eu gostaria de deixar aqui também o meu alerta à igreja brasileira. A igreja brasileira precisa voltar ao temor, ao discipulado, à formação de caráter e não à criação de celebridades. Chega de transformar adolescentes em ídolos gospel. Chega de chamar de milagre o que às vezes é só desespero de palco. Chega de banalizar o que é santo. Deixem as crianças em paz. Cristo não morreu por visualizações. Cristo morreu para que sejamos santos, maduros e irrepreensíveis. Se essa mensagem te despertou, não compartilhe por polêmica, compartilhe por temor, compartilhe por responsabilidade. Compartilhe, porque você sabe que chegou a hora de dizer basta a todo esse circo. Durante séculos, o ser humano viveu com a consciência de que haverá um juízo de nossas ações e que as nossas ações têm consequências eternas. O temor a Deus mantinha viva a noção de que existe um céu, existe um inferno, que a vida não termina com a morte e que cada escolha tem seu peso espiritual. Então, o que eu diria para você de tudo isso hoje? O Miguel ainda é um jovem rapaz, ainda tem muito para crescer, mas estão queimando etapa do garoto. Estão queimando etapa desse garoto. Hoje tudo parece distante ou ridículo para muitos. A ideia de juízo é considerada opressora, fala em libertação religiosa, mas o que vê
é a libertação do próprio senso de responsabilidade. Sem temor, tudo é permitido, e quando tudo é permitido, o mal avança com naturalidade. Nós estamos vivendo o preço já de uma geração que não tem temor a Deus. A perda do temor a Deus não é apenas uma questão religiosa, é uma questão existencial, moral e civilizacional. Onde não há temor, há orgulho. Onde não há reverência, há egoísmo. Onde não há Deus, onde Deus não é temido, o homem se sente o próprio Deus e se destrói em sua vaidade. Mas existe uma esperança. A história mostra que quando a escuridão se torna densa, muitas almas voltam a buscar a luz. Deus sempre preserva um resto fiel, homens e mulheres que ainda temem e servem e amam a Deus. Talvez estejamos vivendo justamente esse tempo, o tempo da purificação, da escolha, do despertar, e cada um de nós se pergunte: a quem tenho temido? A Deus ou a opinião dos homens? Ao Criador ou ao mundo? Pois está escrito: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, e eu te aguardo no próximo vídeo. Não compartilha para ter polêmica, não, mas para ter uma visão, um entendimento do que nós estamos vivendo hoje. É algo banal, existe algo eterno, existe algo concreto na minha vida, para a sua família, para a minha família. Por isso, devemos voltar a ter temor a Deus. Deus te abençoe, te fortaleça e eu te aguardo no próximo vídeo. Valeu! É tempo de chamar a igreja de volta ao centro. É tempo de proteger os pequenos. É tempo de devolver a glória a quem nunca deveria ter sido substituído por palcos. Jesus ainda é o centro e precisa ser colocado de volta nesse lugar nas nossas vidas. E talvez essa seja a sua parte nisso. Fiquem na paz do Senhor Jesus, não se esqueçam de se inscrever no canal e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.